Olá! Na essência de hoje eu quero analisar junto com você, eu quero convidar você para estar comigo nessa análise sobre o descontentamento. Existem inúmeras formas de descontentamento. Existe o descontentamento que se dá pela instabilidade, existe o descontentamento que se dá pela fuga, existe o descontentamento que se dá pela euforia, né? Pessoas muito eufóricas, pessoas muito envolvidas com tudo que acontece com elas. Bom, inúmeras formas. Vamos analisar um tipo só. Quero chamar de descontentamento neurótico, ou seja, um descontentamento obsessivo, que acontece em muitas pessoas que elas não conseguem trabalhar os seus conflitos interiores que tiveram no passado, algumas frustrações que elas tiveram, né? Então, isso costuma muito acontecer em pessoas que na infância elas não tiveram amor, à altura, o carinho à altura. Foram assim, viveram com pais assim um pouco ignorantes, um tanto ignorantes, né? Porque antigamente os pais pensavam que arroz e feijão é que criava filho, né? E esquecia que o filho tem uma alma, não só um estômago. E isso costuma acontecer em pessoas que tiveram esse tipo de frustração, que não foram valorizadas nem amadas à altura do que precisaram. E então elas começam a manifestar uma insatisfação. Elas ficam insatisfeitas com a casa, elas ficam insatisfeitas com o casamento, ficam insatisfeitas com os filhos, ficam insatisfeitas com muitas coisas. Então, algumas coisas que elas podem mudar, elas mudam. Elas trocam de carro, elas trocam de casa, elas trocam de móveis, elas trocam. E aquilo que elas não podem trocar, porque são seus princípios, são seus padrões e tudo aquilo. O que elas não podem trocar, elas encontram meios para conviver e esses meios lhes fazem muito dano e mal. Por exemplo, quando elas não podem trocar a família, por exemplo, elas encontram uma certa dificuldade de relacionamento ou então se coloca uma barreira enorme para conviver com aquela pessoa. Então, o que eu quero falar com você é que esse descontentamento, a pessoa não consegue entender nem analisar que esse problema é com ela mesma, né? É com ela. Então eu quero ler um versículo para você, Eclesiastes 2:23. Todos os dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Ou seja, o dia são dor, ocupação, aflição, falta de descanso. Quantas pessoas vivem assim, né? Descontentes com o trabalho, não estão contentes com o trabalho. Aí se elas mudam de trabalho, o outro trabalho era melhor. Aí vai e muda de trabalho, muda de faculdade, muda de namorada, e muda, e nunca tem contentamento. Por quê? Porque o descontentamento, ele nada tem a ver com aquilo que nós temos, mas com as nossas conquistas. E conquistas têm a ver com o nosso interior. Quando nós conquistamos a nós mesmos, quando nós já temos a nossa vida conquistada, quando nós temos o nosso presente conquistado. Eu não digo que você tenha que conquistar o futuro, mas você tem que fazer paz com o passado e conquistar o seu presente. Enquanto você não tiver paz com o seu passado, enquanto estiver alguns assuntos mal resolvidos dentro de você, no seu presente, você estará descontente. E você tomará decisões que trará frustração e descontentamento. Por exemplo, quando você se envolve com alguém com essa neura de não ter trabalhado o seu passado, no começo é uma euforia, no começo é uma alegria, e depois vai vindo a realidade, obviamente, e aí vem a tristeza, a frustração. E eu conheço pessoas que até desistiram, até já tem esse versículo aqui, ó, vivendo na vida, os dias são dores, ocupação, aflição, não descansa. Tudo por quê? Porque não conseguem lidar com os descontentamentos da vida. Então eu quero dizer uma coisa para você que não teve aquilo que precisava, né? Não é o que queria, mas o que precisava na infância ou na adolescência. E hoje é descontente com a própria vida, é descontente com a própria alma, mas não assume isso. Você sabe qual é a pior enfermidade minha e sua? É nós não assumirmos as nossas enfermidades. A pior enfermidade é nós negarmos a nossa doença. Essa é a pior enfermidade. Então eu queria dizer para você, se você é uma pessoa que manifesta um comportamento de descontentamento, né? Que você foge ou vive
vive descontente com as coisas, parece que nada basta, nada é suficiente. Então você precisa cuidar disso, porque isso se torna neurótico. Você vai manifestando um comportamento de instabilidade, né? Você vai tomar decisões que não são boas, troca de trabalho, troca, e a insatisfação aumenta e continua. Você precisa de tratamento, você precisa de cura, viu? E Deus tem a cura para você. E o Senhor Jesus tem a cura para sua alma. E para isso, para iniciar todo esse tratamento, faça paz com o seu passado. Analise as pendências que ainda estão muito elevadas, muito, né, vivas dentro de você. Faça paz com o seu presente, faça paz com o seu passado, conquiste o seu presente hoje. Então você vai ter contentamento, vai ter uma paz conquistadora. Deus te abençoe. Até o próximo Essência, com muito contentamento.